original, né? É o vinil, o tamanho do LP. E aqui nós temos uma contracapa escrita pelo nosso saudoso Juvenal de Barros, que foi o apresentador do festival. Agora eu tenho aqui as letras dos festivais, os caderninhos. Aqui, na época que fazia flâmula, aqui, ó, patrocinado pelo Jaó. E aqui vem o regulamento, tudo era as fotografias, etc. Aqui, ó, os vencedores do festival. O Cezinha Canedo e o Paulo Maior, que ali, ó, recebendo o troféu. Eu lembro do refrão, né? Que é: tem jeito não, não tem jeito, rapaz. 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 Rapaz perdeu o juízo, fugiu do orfanato e agora passa os dias engraxando o sapato. Mas o que ele ganha não dá para viver, então pede esmolas só pra poder comer. Porque sofrer assim nas mãos de um mundo não. Eu trabalhava em rádio naquela época e depois eu fui fazer uma especialização em São Paulo. E para aproveitar a oportunidade, eu recebi uma carta do Draulas Vaz, que era um comentarista esportivo de Goiás, para um amigo dele da Rádio Bandeirantes. E aí então eles me colocaram para um período meio crítico de manhã cedo para abrir a Rádio da Bandeirantes. E lá eu fiquei 8 meses. E naquele interim eu participei dos festivais da Record. Fiquei entusiasmado com os intérpretes e as músicas que eram apresentadas. Quando eu voltei para Goiânia, no início de 66, eu então procurei um grupo que eu fiquei sabendo que aqui em Goiânia eles treinavam ali naquele chamado Teatro de Arena, que tinha ali na Rua 3. E tinha um grupo que tocava música, né? Ensaiava, tinha o Esquema 4. Aqui está o Esquema 4, aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Esse retrato aqui é clássico. Aqui, ó. O Cidinho, Cezinha, Mazinho e Rodolfo. Naquela época o esquema 4 já existia. A gente fazia bailes, né? Tocava em várias cidades aqui do interior e fazíamos bailes aqui, shows aqui. O esquema 4 era o Cidinho, que era Alcides de Araújo Romão Filho do doutor Alcides, que era muito conhecido aqui também, um comerciante. Era o Cidinho, era o César Canedo Abdenur, que veio de Uberlândia para cá. Era o Rodolfo, era Rodolfo Minadax, o pai dele era geólogo e foi até presidente da Metágua aqui em Goiânia. E eu, Mazinho, passou o esquema assim, foi com César Musser. Tinha o Embalo 6, e sim, em várias, o Área, que era um grande maestro naquela época, pianista, e tinha uma empresária que comandava essa turma, que era a doutora Lia Dick. Lia Dick, então, reuniu esse pessoal e um dia me chamou para ir lá na casa dela. E lá chegando, eu encontrei essa rapaziada toda já lá treinando, um tocando violão, o outro balbuciando uma música e tal. Então nós demos uma ideia de nós realizarmos em Goiânia um festival. Eu sempre fui muito precoce, então eu era muito novinho, nessa época eu ainda era secundarista, mas eu fui assistir o festival, aplaudi lá da plateia, os cantores, os intérpretes, me apaixonei por algumas músicas, tem uma particularmente que eu tenho uma lembrança muito grande, que é o Cidinho, Alcides Araújo Romão, cantando uma música do Marcos Borges, que era do Marquinhos e seu conjunto. A
acompanhado pelo Arian Camilo dos Reis, que era pianista, e pelo Marcos Borges, que já faleceu também. Essa música foi classificada e tem no disco do festival que o Chicão depois editou. Quem sou eu afinal, que olhando para o mundo só vejo a miragem da felicidade. Quem sou eu pra dizer? Sou feliz, quem feliz? Pra que mentir? Mentir a mim mesmo. Ela foi e eu fiquei chorando, chorando, que amargou a saudade e a tristeza comigo ficou. O festival foi fantástico, chamou a atenção do Brasil inteiro e deu sequência depois a outros festivais. Mas algum tempo depois, esses festivais como o Chicão fez, foram esfriando, e o Arthur Rezende aproveitou a ideia e começou a fazer os festivais secundaristas, que era o Comunicação. Daí então fomos procurar a organização Jaime Câmara, e lá eu estive com então o presidente, né, o Jaime Câmara, e ele nos apoiou bastante, gostou da ideia e designou o Miguel Mendes, que era um assessor dele, para participar da organização junto conosco. Então unimos essas forças junto com o Popular e também o Diretório Acadêmico 5 de Novembro da Faculdade de Ciências Econômicas da então Universidade Católica, e começamos a procurar o pessoal do Conservatório de Música, que era a doutora Belkis Spencieri, dona Fifia. Aqui é um conjunto Embalo 7, e aqui o Arian com esses dois colegas aqui, que eu esqueci o nome deles. Esse aqui é o grande compositor e arranjador das músicas do festival, o braço direito da realização do nosso festival. Essa gravura, que é do segundo festival, foi feita pelo professor Cirineu de Almeida. Essa é a arte final, né? E essa aqui do pandeiro, que foi o primeiro festival, a arte é do Ed Esteves, aquela agência publicitária, Cannes Publicidade. Bom, aqui tem o Gilmar Guimarães, né? Que foi o diretor da Rádio Riviera e que era o presidente do júri do primeiro do festival. Aqui a Ieda Chimaldes foi a outra. No segundo aqui, ó, é o Máriozinho Rocha. Aqui o Maestro Gaia com o compositor Cícero Cavalcante, que foi o vencedor de Amorfos do segundo festival. Dona Ieda Chimaldes também era do júri, né? Dona Belkis Spencieri, a esposa do Maestro Gaia. E aqui nós temos as grandes intérpretes do festival, que é a Taninha e Maguinha. E aqui tem todos aqui o júri todinho aqui, ó. E várias professoras que nos deram apoio, juntamente com outros componentes, e nós então começamos a divulgar o festival. Criamos um regulamento e vários participantes se apresentaram. Tivemos aproximadamente 48 músicas inscritas. E aqui fizemos esse festival, que foi o primeiro pontapé, vamos assim dizer, de agregar as músicas e os músicos aqui de Goiás. Eu era um homem de rádio, né? E fiquei lá na Rádio Bandeirantes, e na época eu conheci o grande empresário Marcos Lázaro, em São Paulo, que ele é que fazia os contratos com os artistas daquela época, né?
Então nós convidamos para a abertura do festival, aqui no Cine Teatro Goiânia, os Cariocas, que era um conjunto musical conhecido na época de uma harmonia espetacular. Além dos Cariocas, teve também a presença do Som 3, que era um outro conjunto, né, com essa de Queiroz e todos. Depois, nós fizemos um novo contrato com o Marcos Lázaro para o final do festival, que era em outubro, onde seriam apresentadas as músicas vencedoras, as 12 músicas, né, que inclusive conseguimos com a Chantecler gravar esse festival com as músicas, né? E com essa gravação nós convidamos para o lançamento do disco o Wilson Simonal e Nara Leão, e para o lançamento do disco, que foi em dezembro, nós trouxemos aqui o xará Chico Buarque de Holanda, que aliás foi interessante. Quando o Marcos Lázaro fez o contrato comigo para trazer o Wilson Simonal e a Nara Leão, ele falou assim: olha, você aproveita, leva também um rapaz que está começando agora, você poderia dar uma chance para ele, certo? Eu vou fazer um preço especial para você. Aí, naquela época, de fato, fizemos um acordo com ele. Aí, coincidentemente, em julho, o Chico Buarque ganha o festival com a música A Banda. Chico Buarque de Holanda defende com Nara Leão a Banda, uma das vencedoras do Viva e o Festival da Música Popular Brasileira. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver onde lhe dá passagem. Foi um sucesso fantástico a vinda dele aqui. Os ganhadores foi Tem Jeito Não, a música de César Canedo Abdanur, conhecido como Cezinha Canedo, né? E o Paulinho Baiocchi foi o primeiro lugar. Segundo lugar foi a pianista, compositora Moema Craveiro, com as Garotas de Ritmos, né? Aqui era um conjunto que participou do primeiro Festival de Música Popular Brasileira, Garotas e Ritmos. Aqui está a compositora da música, Moema Craveiro Campos, com o time dela que compunha Garotas e Ritmos. Elas eram parceiras dos Zambis. Né? Aqui elas com o troféu de segundo lugar, segurando ali o troféu, tá vendo? Éramos alunas do Instituto de Educação de Goiás e alunas do curso normal. Dona Leia Pereira, uma professora de história, chega nas salas perguntando: alguém gostaria de participar de um conjunto musical? Porque nós ganhamos uma bateria. Bom, a primeira ideia da gente era bateria de cozinha, vamos aprender a cozinhar. Não era nada disso, era bateria musical. E quem é que vai tocar essa bateria? A filha da Dona Leia, Vânia Marise, que é uma pianista importante, conhecidíssima aqui em Brasília. Foi ela, naquela época, além dela ser motorista, nos levava para todo lado, ensaio, pega uma por outra. Era uma coisa incrível. E a gente aparecia em todo lugar. Era convite do Lions, convite do Rotary, era o Jockey Club, depois o Sesc nos convida para viajar, vamos para o Sesc de vários estados, com tudo pago, e a gente adorando fazer tudo aquilo, copiando as músicas que eram assim, os sucessos do momento. Os covers tinha eu que fazer tudo de ouvido, fazer os arranjos para aquela turma. Olha, eu aprendi muito ali. A gente tocava em todo lugar, a televisão era tanta coisa, conhecidíssimas na cidade, até que aparece a oportunidade de um festival, concorrer a um festival. Então eu fiz essa música, Chuva em Tempo de Amar, fiz o poema e
coloquei a música, Ana Maria Carneiro cantando, que encantava todo mundo, com os olhos azuis, verdes, não sei, e mais o back vocal daquelas meninas, Vânia Marisa na bateria, o Iara no violão, e assim a gente ganhou o segundo lugar. Tá aqui o prêmio que até hoje eu guardo com muito carinho, que é o Bandeirante. Quem era da banca? Chico Buarque de Holanda, na época da banda, na época que ele estava fazendo sucesso no Brasil inteiro. Tá lá o Chico e a gente encantada, todo mundo encantado com o Chico. Ele tímido, no fundo da coxinha, encolhido, e nós, as moças, todos encantados com o Chico. Na juventude, o poeta inglês William Wordsworth envolveu-se com o pensamento político da França e, empolgado com os ideais da Revolução Francesa, escreveu os versos, aspas, era uma bênção estar vivo naquela alvorada, mas ser jovem era como estar no céu, fecha aspas. Eu transponho essa citação para o tempo dos grandes festivais de música popular brasileira, nos anos 60, e repito que ser jovem naquela época tão especial e participar do primeiro Festival Goiano de Música Popular Brasileira foi um momento de indescritível emoção e felicidade para nós. Eu era membro do Garotas e Ritmos e fazia o curso de piano, como algumas das outras meninas do conjunto musical. Nós tivemos a apresentação da cantora fantástica na época, que foi o verdadeiro sucesso do festival, que ganhou como maior intérprete a Magda Machado, conhecida por Maguinha. Essa aqui é a famosa Maguinha. Maguinha, a grande intérprete do festival. Magda Machado. Olha o grupo aqui, olha o grupo. Aqui é a Lia Dick, que era empresária, Mazinho, Cidinho, a filha da Lia, a Beth Dick. Esses dois aqui, ó, eram do conjunto do Warren, que era o maestro, o compositor. E aqui o Rodolfo, Cezinha, Selenita e o saudoso Ademar. Estou falando com você, fazendo esse vídeo dos arredores de Florença, na Itália, onde eu moro. Eu tinha 16 anos nessa época. E foi uma experiência incrível, não só para mim, mas para todos os músicos e para toda a comunidade. Todo mundo participou. Quem gostava de música participou porque bateu palmas e gritou e assoviou e fez uma festa imensa para esses músicos que estavam no palco. E o pessoal do palco se expressou com grande amor, né? Grande paixão pelo seu ofício, né? De poder mostrar o que eles faziam, e foi um verdadeiro sucesso. Nós ansiávamos por um evento desse tipo, porque todos os nossos festivais, eles vinham do Rio de Janeiro ou de São Paulo através da televisão. Então ter o nosso próprio festival foi uma coisa muito maravilhosa. O nosso festival, a abertura foi no Cine Teatro Goiânia, que naquela época tinha aproximadamente 750 cadeiras, mas me parece que tinha mais do que 1.000 pessoas naquela época. Foi como uma atração especial, teve uma aceitação espetacular do público. E aqui nós temos a Teca, que é a Tereza Ezin, que comandava o grupo aqui do Colégio Santa Clara. Essa turma toda aí era ela que comandava os arranjos. Na área musical, o Brasil vivia um clima de descoberta de novos ídolos, de novos cantores e compositores, de novos ritmos, novos costumes. E esses ares se espalharam por todo o país, que chegaram também em Goiás. Um grupo de jovens músicos idealistas, capitaneados por Francisco Paes, começou então a trabalhar para transformar o propósito em realidade. O primeiro Festival de Música de Goiânia foi como um celeiro
de oportunidades que abriu caminhos, possibilitou experiências na vida desse grupo de jovens artistas que se reuniu e foi à luta. Trabalhei mais na organização do festival, mas me lembro do clima de euforia dos participantes, especialmente os compositores César Canedo e Paulo Baiocchi, classificados em primeiro lugar com a música Tem Jeito Não. A música que eu defendi, Missão Dança Tapuia, de Evaristo Ribeiro, tocando piano e regendo o coral Santa Cecília, foi classificada em 8º lugar. Tivemos um probleminha durante a apresentação, que quando o prefeito foi convidado, né, que era o seu Willis Rezende, ele foi aplaudido de pé quando ele entrou. E o que não aconteceu com o nosso governador, na época, Otávio Lage. Aqui a comissão organizadora visitando o prefeito e a primeira Dona Marilda, né? E aqui o Willis Rezende. Aqui o Chico Paz dos bons tempos, né? Aqui o Miguel Mendes. Aqui o Willis Rezende participando aqui, essa foto é importante, do primeiro festival goiano de música popular brasileira, sentado na primeira fila aqui. Olha o teatro lotado. Eu atuei em rádio e televisão em Goiás durante 13 anos, mas com a posse do Willis na prefeitura, ele praticamente me convocou para ser o auxiliar dele. Aí, no dia do encerramento, o Willis teve uma abertura, e no dia do encerramento eu fui representando. Na época, a Rádio Goiânia fazia muito programa de auditório. Quando eu era diretor da Rádio Clube, nós tínhamos um auditório bom, que depois foi ocupado pela televisão. Quando fundamos a televisão, a TV Rádio Clube foi a primeira secundária em Goiás, pertencia aos Diálogos Associados. O Silvio Medeiros teve programa de auditório na Rádio Brasil Central por muitos anos. Todos os domingos tinha o programa Silvio Medeiros, né, que era muito concorrido. Na Rádio Anhanguera também, Jeová Magalhães, né? Jeová Magalhães apresentou por muitos anos um programa de auditório aos domingos na Rádio Anhanguera. E o Chicão, então, teve esse o apelido que nós demos para ele, né? O Chicão, então, se entusiasmou e resolveu promover um festival. E deu certo, né? E depois nós fizemos várias apresentações no interior, nas cidades de Anápolis, São Luís de Montes Belos. Fomos em umas, o que fez despertar lá naquela cidade, depois o Grêmio, né? Então, a gente foi assim uma espécie de semente na música popular brasileira, despertando não só o gosto do goiano para as músicas dos seus contemporâneos que estavam aqui. O conjunto das 4, né? Ana Manuela, a Beth Dick, Selenita e a Dona Dick. O primeiro festival que teve, que o Chicão promoveu, mas junto com Prata, participaram, né, Dona Lia Dick, que era a esposa do gerente da Coca-Cola em Goiás, e a Dona Lia, a filha dela, Beth Dick, e mais uma turma grande de cantoras que tinham uma preferência muito grande pela bossa nova, certo? Então nós participamos junto, o esquema 5, esquema 4, aliás, se uniu sob a batuta da Dona Lia Dick, que ela nos deu muito postura, abrir a boca e falar, cantar ao mesmo tempo, certo? E com um português correto. Ela fiandeiro. Ela fazia parte desse grupo também. Depois aqui nós temos essas duas simpáticas jovens, foram um sucesso na época. Ana Manuela, que da revista People, e a Beth Dick, que era filha da Lia Dick. Eu sempre gostei muito de música, a música sempre me acompanhou a vida inteira. Eu tocava violão, cantava, às vezes cantava na televisão em Anguera, no programa do Célio em domingos. Esse Quarteto Impulso foi assim, um tempo que era o Ari, o Camilo,
a Lia Dick, a Beth, a Selenita e eu. Sempre bossa nova, sempre música popular brasileira. Ensaiávamos na casa da Lia Dick. Durante 10 anos a casa foi lotada de gente. Era um sucesso, todos os meses vinham gente de fora, cantores de nome, trouxemos Calbi Peixoto, uma série de cantores, né, famosos, né? E as pessoas gostavam demais. Era promotor da casa. A People nasceu em função do Cliff, porque eu tinha que distribuir fotos para o Popular, Diário da Manhã e tal. E uma vez a minha amiga querida, grandiosa jornalista Raquel Azeredo, e por que você não cria uma revista? A revista durou 30 anos. Divulgava, nós tínhamos turismo, sociedade, gastronomia, política, de tudo um pouco. Grande Elis Regina sendo entrevistada aqui pelo Chico Paz. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Isso foi do terceiro, tá vendo? Eu tenho todas as três aqui, ó. Os três aqui, ó. Primeiro, segundo e o terceiro, que são os livretos, né, com as músicas. Nós tivemos uma espécie assim de repetição de público do primeiro festival. O Cine Teatro Goiânia, se todos se lembram, também repleto. Diga adeus a esse teu viver tão breve, pois teu rosto já descreve tua vida sem razão. Diga adeus ao cordão que te segura e prendeu toda a ternura que te envolve o coração. Deixa enfim a fantasia dessa vida tão vazia que se perde na ilusão. Esse aqui foi o que defendeu a música Vila Operária, que é o Luiz Antônio Pau de Arara, conhecido como Pau de Arara. O Renato me apareceu com uma folha de papel com a letra. E essa letra estava praticamente feita, né? Porque normalmente as músicas que eu fiz com o Renato ao longo da vida tinham as que a letra estava quase pronta e tinha aquelas que eram uma poesia que eu tinha de fazer, às vezes, virar a letra de música, né? Mas Vila Operária acho que estava bem já, metricamente inclusive, e saiu fácil, né? E como as pessoas cantavam, gostavam. Antes do festival a gente tocava em barzinho, já tinha gente que já tinha aprendido a letra, cantava junto, né? Na Vila Operária tem um bar que se chama Liberdade. Vejam só que sinceridade ter coragem de escrever um nome assim. De noite é boteco, teleco-teco, madrugada é uma dor. E toda dor que a gente esconde não sei onde, no copo cheio ou na garganta de um cantor. Na Vila Operária tem um bar que se chama Liberdade. Veja só que sinceridade ter coragem de escrever um nome assim. De noite é boteco, teleco-teco, madrugada é um andor. De toda dor que a gente esconde não sei onde, num copo cheio ou na garganta de um cantor. Olha, estou aqui no lugar onde isso aconteceu aqui atrás de mim, 1968 mais ou menos. A gente estava numa situação política muito pesada e eu passei aqui nessa rua vindo de Campinas, eu morava em Campinas, e
Curiosamente, existia um bar chamado Liberdade, numa situação que no Brasil era complicadíssima, né? Você tem um bar chamado Liberdade num setor chamado Operário, Vila Operária. O bar virou uma homenagem, né, que o compositor da música fez a esse bar pelo nome que ele tinha, Bar Liberdade. Era um momento da ditadura e a Vila Operária havia passado por acontecimentos aqui muito conhecidos. Aqui a repressão atuava bem por conta da atuação do Padre Pereira aqui nessa igreja, que estamos a 100 metros dela, a Igreja Nossa Senhora das Graças. E aqui se fazia naquela época o que era do movimento de educação de base e que implicava no combate à ditadura. E havia também na Vila Operária moradores assim que ficavam muito conhecidos porque eles integravam os grupos de resistência armada à ditadura. Na época, em 68, havia o James Allen, principalmente, morava aqui na segunda quadra adiante, e o Jarbas Marques. Haviam sido presos, torturados, os dois estavam na clandestinidade ou no exílio. A rapaziada aqui da Vila Operária era muito ligada também, além dos assuntos da política, também a assuntos culturais. Aqui havia grupos de teatro, havia as bandas musicais da época, na época chamava de conjuntos musicais. 68. Aqui era um barzinho ali, pequenininho. Aí desse bar passou para esse aqui, que é o bar Cachaça Cabaré, que é o Oswaldo hoje. Antes era o João. Sim. Aí depois passou por Paquera, depois o Oswaldo comprou Agora, Paquera. aquela garçonete deve estar velha pra caralho, né? Tá. Muita satisfação mesmo ter essa música aqui no setor. O famoso botequeiro Oswaldo, torcedor do Vila Nova, mas tem todos os times aqui. Tá tudo aqui no meu bar. E recebo todo mundo de boa. Tem meus caldos aqui, minha comida, o pessoal vem atrás, entendeu? O famoso feijão tropeiro da Campininha. Na Vila Operária tem um bar que se chama Liberdade. Vejam só. Sinceridade, ter coragem de escrever um nome assim. Com a realização do primeiro festival universitário, a grande dupla aqui presente, Renato Castelo e Silvio, eles entraram com essa música e foi praticamente ovacionada durante as apresentações das músicas. E o tamborim, o pandeiro e a viola deixa o samba acordado até a raia da hora. Esse aqui é o segundo festival de música popular em que a Amorphos foi o primeiro classificado. As classificadas foram o Amorphos de Cícero Cavalcante e Joana Tereza Caldas. Vim, andei sozinho e no meu caminho fiz estrada, fiz as marcas das pegadas pelo eterno vão interno. Deus é escravo, subalterno, vou e busco no inferno o dom da morte pela espada. Busco tudo, busco nada, eu sou sem forma, eu sou de paz e amor, tristeza o dom de amar. Esse foi o júri do segundo festival universitário. Em segundo foi o Estela, do Renato Castelo e do Siqueira, e que recebeu ainda o troféu de honra ao mérito por conseguir a segunda maior votação do júri popular. Estela, Estela, você queimou meu tamborim. Não é coisa que se faça, me transformado em fumaça. Eu quero um tesouro pra mim. Estela, Estela, você queimou meu tamborim. Não é coisa que se faça, me transformado em fumaça. Eu quero um tesouro pra mim. Depois vem Chorinho de Repente, de Montoril, e terceiro lugar. Uma Vez Uma Rua, de Paulo Antônio Menegasso e Otávio Dyer. Na rua do meu sonho tem a casa tão vazia, tão distante, tão constante, que eu queria um sonho, que eu queria.
grande alegria na minha vida, né? A música, ela teve um arranjo de violino, violões, ela foi muito bem interpretada, né? Pela minha amiga Maguinha, então foi muito interessante a recepção do público, sabe? Essa letra é do meu amigo e poeta Otávio Indaia, que já nos deixou, né? Foi a primeira música que ele participou em festivais, inclusive ele é parceiro de muitos outros compositores. Em quarto lugar, Velhas Conversas, de Antônio Balduino, e agora vem aqui o Júri Popular. O Júri Popular, as pessoas recebiam a relação das músicas e votavam na hora que entravam no teatro, né? Antônio José de Moura e Lorimar Dionísio Popular Mazinho. A música chamava-se Posição. O Antônio José de Moura é jornalista, escritor de mão cheia, e ele realmente chegou um dia para mim com a letra. Falou, Mazinho, musique aí que eu quero participar do Festival Universitário. E eu musiquei com rapidez muito grande. Ele me entregou a música e ficou junto comigo. Ali por volta das 3 horas, às 7 horas da noite eu já estava com a música pronta. Segundo, novamente, a Estela, do Siqueira e Renato. Depois, em terceiro, Até Você Entender, de Rosa Maria Jorge. E Domingo de Feira, para o quarto lugar. E Pra Ver Mangueira Passar, do Arthur Rezende e Aloysio Colares. Você vê que aqui o Arthur, até em festival, ele já era compositor. Depois nós temos aqui a grande foto da torcida para a música do segundo lugar, que foi Estela, né? Mas a primeira, e a Teninha, que é a primeira, aliás, a grande intérprete do Festival Universitário. Aos 11 anos, eu fui eleita rainha do Clube do Guri, que era um programa que tinha na Rádio Clube de Goiânia. Depois eu cantei muito na TV Rádio Clube. Cantei no programa Turma da Bossa e tinha um musical que era só meu na segunda-feira. Eu ia lá, cantava 3 músicas, cada uma num idioma. Eu não falava nenhuma, mas eu cantava. Aí depois fizemos um programa com o Walter Eustáquio lá na TV Rádio Clube, na TV Clube, aí que era um programa que chamava As Dicas. O festival, o primeiro, a gente já tinha o ponto 7, já há um bom tempo, embora ele tivesse mudado muitos componentes do grupo, saíram alguns, entraram outros, e ficamos, eu e o Luiz Vinarelli, permanecemos em todas as etapas do grupo. Em 69, nós foi o primeiro festival universitário. Aí nós participamos com a música Keila Diniz, Tempo de Mudar. Participei de 3 edições do Festival Universitário de Música Brasileira em Goiânia, nos anos de 69, 70 e 71. Em 69, concorri com a música Tempo de Mudar, que foi classificada em 4º lugar e foi apresentada pela Maguinha Machado e o ponto 7. Diz que agora é tempo de mudar. Guarda a tristeza na saudade. Vem com todo amor de flor de toda cor, sem lembrar do desamor. Tivemos a música gravada, juntamente com mais 3 outros que foram também selecionados, e temos então a gravação de um compacto disco. Foi muito importante ter participado desses festivais. Concorri ainda em 1970 e 71, 70 com a música De Tristeza Caminho e 71 com as músicas Viola Encomendada e Contramão. MPB, a música popular brasileira, para mim é a melhor.
não tem outro igual. Nós temos tantos nomes aqui em Goiás que são essenciais para a nossa cultura, viu? Como Marcelo Castro Veiga, Renato Castelo, Marcelo Barro, né? João Caetano com a... Cá em cima estou, bem por cima sou. Cá em cima estou, bem por cima sou. Tudo que o chão proibiu, tudo aqui me uniu, só o céu me vê. Vendo o povo seguir, segue sorrindo esquecido, vai sendo seguido por quem vai sorrir. Vive e os passos são tantos que volto a contar. Cá em cima estou, bem por cima sou. Tudo que o chão proibiu, tudo aqui me uniu, só o céu me vê. Vendo o povo seguir, voltas rodando mais voltas, a roda rodando me mostra o que há. Luzes, a gente pequena e eu bem por cima. Cá em cima estou, bem por cima sou. Tudo que o chão proibiu. Roda Gigante foi criada de uma maneira inusitada. Ainda morava em Goiás em 1967, dedilhando violão. Eu resolvi fazer uma melodia em cima de uma letra de um festival, o Festival da Record. Como naquela época era videotape, né, a gente recebia primeiro as letras nas revistas de música, mas não vinha a canção, né? A canção só viria depois de um certo tempo. Então eu peguei o violão e tentei musicar a letra. E depois gravei aquela melodia, achei que era interessante. Em 1970, então, o Tavinho escutou a melodia e falou: parece que você está rodando. A sensação de uma roda. A gente apresentou no Festival Universitário. E uma grande surpresa que todo mundo, todo o público, sabe, realmente se encantou com a música e cantou junto durante o festival inteiro. A forma que cantamos no Teatro Goiânia, O Último a Embarcar, Apague a Luz do Aeroporto, foi inusitada para a época. Todos nós cantamos de preto. Eu tinha 3 pessoas que cantavam comigo: a Maria Alice Roriz, a Denise Godoy, Rosalie Godoy. Então estávamos todos realmente de luto, né, com uma faixa verde e amarela na cintura. E tinha também como componente da banda o Marquinho do violino, o Beto, o Gancho e o Gato. Tinha como tema uma resposta dada pelo jornal da época, o Pasquim, né, sobre a política brasileira, os marechais que diziam: Brasil, ame-o ou deixe-o. E logo o Pasquim veio com O Último a Embarcar, Apague a Luz do Aeroporto. O Maurício aproveitou essa deixa e fez uma letra super inteligente, muito precisa, e eu musiquei. Ouço a notícia, atenção, retirem do ar os comerciais e todos os meios de comunicação. É importante levar recordações, o livro da estante, fotos e brasões. Até hoje eu não consigo entender, né, como ela passou pela censura. Porque realmente era uma canção contundente da época. É óbvio que uma canção que ficou no tempo, né, dessas que são feitas para festival, mas eu tenho muito carinho por ela, porque foi o primeiro festival que eu participei. Tivemos várias músicas proibidas pelo então órgão encarregado da proibição. Existia um departamento de censura na Polícia Federal em cada estado, e letras de músicas e produções artísticas de uma maneira geral geralmente tinham que passar pelo crivo desse grupo de censura.
Tempos sombrios, ditadura que amordaça a palavra, a voz e a criatividade de todo mundo. A terceira edição, ela, em função da proibição, né, das pessoas que cursavam o curso secundário, elas tiveram dificuldades, né? Quando participavam do festival anterior, elas pegavam o nome de um universitário para fazer junto com elas. Então, com isso, houve aquela explosão de descontentamento por parte dos secundaristas. Quando foi na realização do terceiro, aí eles tiraram o atraso, como diz na minha terra, né? Vaiavam todas as músicas na hora da apresentação, se manifestando contra aquela proibição que no meu pensamento, na época também, eu não concordava com aquilo. Quem não fazia faculdade ou não tinha curso superior, não entrava. E é aí que era um Deus nos acuda, o universitário. Parece que ele tinha uma ojeriza de gente que não estava na faculdade ou que era secundarista ainda. E isso nos fez, inclusive, criar, certo, o Festival Secundarista da Música Popular Brasileira, que é o Comunicação. O Festival Universitário foi, em termos de festival, o pioneiro nesse tipo de evento. Talvez com a ebulição, com a efervescência do Festival Secundarista, muito bem feito pelo Arthur Rezende com Comunicação, o pessoal do DCE, na figura do Gamela. Gamela era um conhecidíssimo instrumentista goiano, ele tocava violão muito bem. Ele, o irmão dele, era de uma família de músicos. E ele produziu, então, o Festival Universitário. E eu e o Walter entramos com a música Acalmia. Eu vi-lo adormecida no caminho que eu fiz, de onde eu vim quando eu quis embora. Eu tive-lo adormecida no meu sonho e em mim, no acalanto eu a fiz, senhora. É diferente do que aconteceu no movimento de Minas Gerais, com o Clube da Esquina, bem diferente do que aconteceu com a Bahia, com o movimento baiano, com os novos baianos, Caetano, os novos baianos e tudo, bem diferente do que aconteceu até em outros estados. Goiânia, lamentavelmente, se limitou, eu costumo dizer, se limitou muito ao Rio Paranaíba. Mesmo algumas inserções, mesmo algumas oportunidades que músicos talentosos, como os amigos que tenho, mesmo com algumas rasantes fora do estado, nós não conseguimos estabelecer como movimento goiano no cenário nacional, lamentavelmente. E houve um caso que eu considero brilhante, porque ele realmente conseguiu furar a bolha em termos nacionais. Foi o Ricardo Leão. Começou ali, muito novo. Eu lembro dele com seu pai, o Fábio André. Eu lembro dele entusiasmado, ainda garoto. Ricardo hoje é um músico extremamente conceituado no país. Ele faz trilhas sonoras para as novelas da Globo. Ele é muito bem relacionado com toda a classe artística nacional. E o Ricardo fica cada dia mais competente no que faz.
que mais tocou bastante na Rádio Araguaia, com o carinho todo especial do Peninha, e que fez o que eu chamaria, entre aspas, de sucesso. E a produção era do Ricardo Leão, no piano Ricardo Leão, no baixo Bororó, o Ringo na guitarra, no vocal tinha eu, Walter, e a Nete Teixeira. O pagode foi uma casualidade até, né? A gente estava fazendo um retirozinho numa chácara, num sítio, e o Odilon, dedilhando o violão, desenhou o fio melódico, e a inspiração também veio quase que automaticamente. Fui buscar a inspiração na minha memória desde o tempo de criança, no interior de Minas Gerais, na zona rural, em que eu podia assistir exatamente aquilo que a música descreve, né? Eu vi o sol nascer, eu vim sem te esperar, eu tinha que chegar antes do pau comer. Primeiro teve missa, depois procissão, agora tem novena e depois tem leilão. Eu quero arrematar a prenda da Mariana, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Depois que a festa acaba, eu quero passar na zona, pago Cuba, cê faz ponto, dou sem conto, quarto 6. Amanhã é domingo, tem missa de novo, à tarde tem discurso do prefeito ao povo. Na porta do mercado e dessa loja, uma velha e seu diário. São alhos, bugalhos e retalhos. Um velho padre espera bater a hora. Na sobreloja o templo antigo, o anjo cego guarda a arca, prateleira, velha marca de uma nova produção, de uma nova geração. Ela tem influência das canções folk rock, cujo principal cantor nos Estados Unidos é Bob Dylan. E no Brasil, na época, início da década de 70, tinha aqui aquele trio Sá, Rodrigues e Guarabira. E por sorte nossa, nós tínhamos na presidência do júri do 4º Festival Universitário da Música Popular Brasileira, um desses 3, né, que era o Guarabira. Nós tiramos o primeiro lugar e aí o Guarabira nos chamou, nossa banda, e ensinou pra gente uma música que eles iam lançar no próximo disco, e nós lançamos essa música com o Guarabira cantando lá no Teatro Goiânia. Eu comecei no 2º festival, ganhamos o 5º lugar com samba. Depois no 3º festival, eu e Renato classificamos uma música chamada O Caramujo, e eu consegui o prêmio de melhor intérprete. Talvez seja até um processo de herança familiar, porque meu pai gostava de tocar cavaquinho, minha irmã tocava piano, meu irmão acordeon, então aquela influência familiar de música, quando eu cheguei na faixa aí dos jovens, em ginasial, no começo do ginásio, eu tive a ideia da gente formar um conjunto, mas antes disso, nós tivemos uma participação no Colégio Ateneu Dom Bosco, em que a gente tocava na fanfarra do Ateneu. E na fanfarra do Ateneu tocava o Júnior, o Luiz Fernando Rocha Lima, o Siqueiro, o Renato. E depois, quando terminou a fase de fanfarra, de ginásio, eu tive a ideia de começar a fazer um conjuntinho musical, que a gente tinha muita influência daquela época, tanto de música popular brasileira, como também de Jovem Guarda, Iê, tudo isso. Então, o que ocorreu? Nós, então, começamos a fazer incipientemente um conjunto que depois se transformou no Zambis. Então, em 69, entramos com algumas músicas. Eu digo com algumas músicas porque, por exemplo, a gente estava junto, sempre esteve junto nesse conjunto, e você, por exemplo, só poderia colocar 2 músicas por cada festival. A gente colocava 4, 5. Tanto que em 1970, Estela ficou em 2º lugar e
a melhor letra, né? Foi. Certo? Porque a letra é uma música Emílio Siqueira, mas pra gente isso não tinha importância nenhuma, porque a gente estava sempre junto. Foi 81, foi Outros Carnavais. O interessante dos Outros Carnavais é que a primeira apresentação no Comunicação, a apresentação inclusive o arranjo era do maestro Oscar Lino, certo? E a apresentação foi interessante, aquela menina, a Cristina Joia, que cantou, que nós ganhamos aqui em 81, que houve em Brasília um festival que seria de música popular brasileira, um festival música popular brasileira, mas de carnaval, e que convergiu para lá grandes compositores e tal. E nós tiramos novamente o primeiro lugar, sendo que o segundo lugar ficou Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que eram os grandes papas da marcha rancho e da música de carnaval naquela época. São tantas coisas perdidas, tanta coisa esquecida, que eu até tenho pena. São meus carnavais passados, minha lança perfume, meus confetes guardados. Eu joguei serpentinas, abracei colombinas, fui palhaço chorando, e apesar dos pesares, continuo cantando. Hoje eu não tenho nem par, braços soltos no ar, e a tristeza chegando. Dói no meu peito a saudade, ver o povo na rua, madrugada raiando. Eu era da Rádio Universitária e naquela época nós fizemos um convênio com a Record e nós, toda vez que tinha o festival, nós transmitimos ao vivo de lá. E nós tivemos uma apresentação especial do Geraldo Vandré no dia do AI-5. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Haveria possibilidade, veja bem, está sendo decretado o AI-5, fechar o teatro, né? Teatro Record, e muita gente foi para o Beleléu, e nós capinamos de volta para Goiânia. E aí teve a ideia de se criar um festival mais voltado ao secundarista, que foi o que foi realizado pelo Arthur Rezende, que é o Comunicação. Plantamos na ideia de todos os goianos a sequência de festivais, tanto é verdade que depois do Comunicação também teve o Gremi, teve outros que apareceram, e o mais importante, quase praticamente todos os intérpretes da atualidade são oriundos dos festivais. Chicão, você foi o pai dos festivais e você iniciou o processo de mostrar ao goiano que em Goiás tinha música goiana. O Estado deve a você. A gente tem essa honra, né, de ter sido o chutador da bola primeira, né? E dando assim a oportunidade deles se congregarem, se aparecerem, e hoje tem aí vários intérpretes e músicos. Parabéns, Chicão. Com a nossa Vila Operária. Na Vila Operária tem um bar especial e o nome